Olá, meu nome é Jefferson Santi, eu sou psicólogo, filósofo, especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise e psicologia transpessoal, além de ter uma larga extensão universitária em neuropsicologia. E agora eu estou aqui para falar um pouco sobre o que é a psicologia transpessoal. Me acompanhe nesta fantástica jornada rumo ao conhecimento das novas pesquisas e tendências sobre psicologia. Pois bem, o que é psicologia transpessoal? Em linhas gerais, a psicologia transpessoal surge da necessidade de contemplar alguns aspectos que até então as outras abordagens da psicologia vinham ignorando, ou seja, o aspecto religioso, a espiritualidade. Pois bem, no início dos anos 60, com o advento do movimento hippie e a enxurrada de importação da cultura oriental, da meditação, da yoga e do uso de substâncias psicodélicas, advém o interesse por estados alterados de consciência e o seu estudo, bem como da própria consciência. Considerando que a psicologia significa, inicialmente, o estudo da alma ou investigação da alma, seria redundante caracterizar esta nova abordagem como tal, mas assim é tida. Nascida da cisão do paradigma cartesiano-newtoniano das abordagens até então vigentes, tidas como reducionistas e determinantes. Ora, a palavra psique significa alma, e o seu início da psicologia foi para estudar a alma e as repercussões do que acontece na alma, como comportamentos, emoções. E durante toda a história da psicologia, teve-se um distanciamento do estudo da alma, e sim de fatores que possam ser observáveis e comprováveis, como veremos a seguir nos critérios do método científico. A psicologia transpessoal e outras abordagens. Pois bem, a psicologia transpessoal não se pretende como uma psicologia melhor. Não, de forma alguma. Antes, ela pensa na integração das psicologias e abordagens anteriores. Preocupa-se com o olhar hospitalocêntrico da psicanálise. Ou seja, o que é isso? Com todo respeito a Freud e a toda a sua contribuição da psicoanálise, análise da psique. Freud era médico e construiu toda uma análise na forma negativa de traumas e de problemas da personalidade. Ou seja, tem muito mais a ver do que só a parte ruim. E cientificismo da psicologia comportamental. Ora, não desprezando a psicologia comportamental, mas convenhamos, o ser humano é muito mais do que modelar e extinguir comportamentos. É necessário, é muito bom modelar e extinguir comportamentos, mas existe uma gama muito maior do que o ser humano é capaz e do que ele vive. Atenta-se não só às positividades e à psicologia da felicidade dos humanistas, mas pensa no aspecto irracível, o que é irracível, no aspecto irracional da transcendência. Ora, que palavra linda! Transcendência, o que é transcender? Transitar para fora de si. Somos seres humanos integrados a uma realidade muito maior do que o nosso aspecto racional consegue entender. Então esse aspecto transcendente é inerente ao fator humano. Desde que o ser humano se entende, ele busca esse fator além da sua compreensão, contemplando diversos aspectos que de outra forma, especialmente na sociedade ocidental, são tidos como psicopatologias.
as influências da psicologia transpessoal. As influências básicas da psicologia transpessoal são, basicamente, as filosofias e doutrinas religioso-espiritualistas do Oriente, tais como o budismo. As máximas do budismo influenciam o modo de ver e de entender a realidade. Pense comigo. Buda, que antes foi um príncipe de um pequeno povoado, ele foi protegido das verdades da vida. Foi protegido da velhice, da doença e da morte. E depois de algum tempo, ele foge do seu reinado e enxerga todos os males da vida e renuncia à vida de príncipe. Ora, o que tem a ver com a psicologia transpessoal? Nós envelhecemos, nós adoecemos e nós morremos. E Siddhartha, posteriormente Buda, depois de muito meditar, descobriu que a vida é movimento. Os nossos julgamentos estão nos nossos olhares. Pense no Tao, no Yin e Yang. Para todo bem existe um mal e para todo mal existe um bem. Aquelas duas gotas sugerem movimento. Tente girar aquela roda e você não vai encontrar o bem e o mal, porque a vida é movimento e o julgamento está nos seus olhos, na formação moral temporal com qual você foi criado e educado. Além disso, a psicologia transpessoal se apoia nos mais recentes estudos da física quântica. A física contemporânea e a física quântica revelam fatos surpreendentes sobre a nossa realidade, antes ditas como impossíveis. Ora, a ciência é assim mesmo. A teoria da falseabilidade, por exemplo, nos diz que eu só posso acreditar que aquilo é real enquanto algo não desbanque essa verdade. Então, toda verdade precisa de um tempo e de um espaço, como nos diria Hegel. A realidade, ela é constituída de um contexto, num determinado tempo e num determinado espaço. Além disso, são diversos os estudos que convergem religião e ciência. Muitos aportes que vêm estudando o poder da oração, da meditação, da contemplação ativa da realidade. Mas você sabe qual é o critério científico? Para muitos casos, a psicologia não se pode definir como ciências, pois o rigor da aplicação de métodos é de difícil reprodução e constatação. A maior parte das abordagens da psicologia não podem se enquadrar num critério de rigor científico. Por quê? A constatação e a validação dos métodos é de difícil reprodução. A maior parte é feita por análise qualitativa. Então, o modelo científico dentro da psicologia mais aceito é o da comportamental, por suas evidências comprováveis. Como eu já havia dito, modelar e extinguir comportamentos através da análise de fatores integrados, de gatilho, de reforço, de estímulo, de resposta, no qual o sujeito pode eliminar um fator aversivo ou pode modelar um comportamento desejável. No entanto, quando se trata de experiências qualitativas, a comunidade científica está apenas engatinhando por refutar aquilo que não é comprovável. Vamos pensar em René Descartes. René Descartes foi quem criou a frase "penso, logo existo". Por que ele criou esta frase? Nas suas investigações, ele duvidava de tudo.
Ele não acreditava em nada da realidade. Duvidava até que existia. Como foi que ele desenvolveu o método? Ele pensou, 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 e a única coisa que ele não poderia duvidar acerca da realidade é que ele pensava. Todos os outros sentidos, quem nunca achou que ouviu uma coisa e na realidade não ouviu? Quem nunca achou que falou alguma coisa e não falou? Quem nunca achou que viu algo e não viu? Então, a única coisa que ele podia ter certeza e confiar era na razão, na capacidade de pensar. O que é o paradigma cartesiano? O paradigma cartesiano refere-se ao que acreditamos ao filósofo francês René Descartes e ao método que revolucionou o modo de investigação acerca da realidade, o que desencadeou o modo mecânico de pensar, principalmente na sociedade ocidental. O que significa que este modelo delineou um sistema de enxergar a realidade, categorizando a natureza da nossa existência, distanciando-nos do todo. Ora, o que é isso? Tá certo, promoveu um grande avanço científico e tecnológico em diversas áreas, como na saúde e nas engenharias. Contudo, este aprofundamento empobreceu a capacidade humana de valorizar a sua moral, o aspecto irracível da realidade, de sentimentos, de emoções, de compaixão e de solidariedade. Quais são os modelos transpessoais? Como toda teoria, existem muitos teóricos dissidentes e com pensamentos contrários, tais como discípulos ou mesmo teóricos que divergem entre si. Assim surgem a partir de conflitos de ponto de vista e até mesmo na mesma teoria. Um eixo central é respeitado, mas ainda assim alguns detalhes podem se distanciar. Na psicologia transpessoal não é diferente. Temos muitos teóricos que vivenciam e praticam formas similares do mesmo entendimento da realidade. Antes disso tudo, vejamos alguns dos teóricos que criaram o aporte teórico e dão base para os conceitos da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, de forma alguma, ignora os grandes autores da psicologia. Antes, num setting terapêutico da psicologia clínica transpessoal, são comumente utilizados, até mesmo porque o aspecto transpessoal, a transcendência, só é possível através do rompimento ou a superação da identificação com o ego. A psicologia transpessoal estabelece um diálogo científico com a física quântica, a neurologia e a holografia. Ainda coloca como a psicologia analítica, cujo pai, Jung, Carl Gustav Jung, como um dos grandes aportes teóricos na construção do modelo que abrange todos os teóricos da transpessoal. Jung colaborou de diversas formas, como o conceito de símbolos, a interpretação dos sonhos, dos arquétipos, do inconsciente coletivo, da imaginação ativa. Porém, sem dar um grande aspecto valorativo para a transcendência e a espiritualidade, muito embora tenha falado sobre psicologia e religião, talvez pela falta de tempo, talvez por um medo de se comprometer abertamente em falar de um tema tão polêmico, da espiritualidade, da psicologia, em trabalhar um aspecto sem domínio científico. Muitos dos conceitos utilizados dentro da prática transpessoal são os mesmos que de tantos outros psicoterapeutas.
Afinal, as cartografias transpessoais não ignoram a produção anterior dos grandes teóricos como Freud, Skinner, Reich, Moreno, Peirce, Viktor Frankl, Maslow, dentre outros. Por exemplo, o aspecto psicodinâmico e historiográfico de Freud. Não é desconsiderado o valor dos traumas. Não é desconsiderado a força do inconsciente, a força das pulsões de vida e de morte. O valor de Skinner em modelar e reforçar comportamentos ou extinguir alguns. De Reich, das couraças. As couraças que são somatizações das nossas emoções. Jung, como já falamos, o valor de Moreno e a interpretação das nossas emoções, do psicodrama. Frankl, com o seu valor indizível da logoterapia, encontrar um sentido de vida para o seu paciente, para o seu cliente. E Maslow, que foi um dos precursores mais arrojados do seu tempo, que viu a necessidade da autorrealização, que construiu a pirâmide das necessidades. Contudo, são introduzidos alguns outros conceitos que vão além desses modelos, como a holotropia. Muito bem, eu gostaria de agradecer e fazer um convite a todos que estiveram comigo nessa pequena introdução do que é a psicologia transpessoal. Aqui estão os meus contatos e se você gostou, curta e dê um like. Se inscreva no canal para receber mais informações e aguarde pelo curso de Psicologia Transpessoal. Até breve!